eu tenho uma história que começou lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 17 de outubro de 1977. Quando eu nasci, meu pai, Geraldo, e a minha mãe, Eliana, que me geraram com tanto amor. Nasci num lar de muito amor, muito amor. Eu sempre gosto de falar isso, eu já estou emocionada. Porque os meus pais, até hoje, eles parecem um casal de namorados. Daqui a pouco eles já vão fazer 50 anos de casados. Mas eles são muito lindos. E eles me geraram com muito amor. E quando eu nasci, eu fui recebida com muito carinho, né, por toda a família. Na época teve um primo meu que nasceu bem na mesma família, então era aquela festa toda. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, eu fui morar no interior de Minas, né, que é uma cidade chamada Esmeraldas, mas eu nasci em Belo Horizonte. E fui uma criança muito diferente. Por quê? Porque eu era uma menina de fé. Mesmo pequenininha, eu era uma menina de muita fé. Então, eu sempre estava buscando a Deus. Era na igreja católica, mas era uma sede muito grande que eu tinha de Deus. Então, tudo que tinha na igreja, eu participava. Meus pais, mesmo não indo, eu ia. Eu gostava muito de ajudar e tinha as quitandas da igreja, tinha as festividades da igreja e eu sempre estava lá. Eu me lembro que desde muito cedo eu já trabalhava. Meu pai, ele tinha um comércio que era tipo assim, um restaurante misturado com uma mercearia e eu ajudava muito meu pai, porque meu pai, ele acordava muito cedo para abrir o comércio. Enquanto ele estava lá trabalhando pela manhã, eu estava na escola. E aí, quando eu chegava, ele falava assim, minha filha, agora eu vou descansar um pouquinho, fica aí. E eu ficava já trabalhando lá no comércio, já vendendo, né? Ajudando ele na mercearia. E eu me lembro que todos os dias eu ajudava meu pai, todos os dias, né? Eu comecei a trabalhar cedo. Então, eu sempre ali. E minha avó, ela era uma mulher muito querida, né? Só que minha avó, gente, ela era uma benzedeira. Você já ouviu falar em benzedeira? Aquelas mulheres que benzem, né? Então, ela benzia de várias coisas. Ela benzia de... Uma das especialidades dela era de asma, né? As pessoas vinham de longe, ela fazia simpatia, ela fazia as benzeções dela. E toda vez que eu chegava na casa da minha avó, eu ia direto para água benta. Vó, eu quero água benta. E ela já pegava para mim. E então eu sempre fui assim, muito ligada às questões religiosas. Eu fazia terço, fazia novena, fazia tudo que tinha para fazer, acendia vela, rezava, estava sempre na igreja participando dos rosários, de tudo. Eu sempre fui aquela menina assim. E eu lembro que quando minha avó, antes dela morrer, ela passou tudo que ela sabia para mim, tudo que ela sabia, ela passou para mim. E ela falou assim, minha filha, você é minha sucessora. Então ela passou todas as benzeções, rezas, tudo que ela tinha, ela passou para mim. E eu tinha aquilo ali guardado comigo. Vinha pessoas de longe, dia de sexta-feira, eu me lembro, que fazia fila de gente na casa da minha avó, para ela rezar. E antes dela morrer, tudo ela passou para mim. Toda a herança dela. E a minha outra avó também, tinha umas benzeção também, de queimadura. E todas elas passaram tudo para mim. Porque eu era aquela menina da família, as netas, a mais, assim, que buscava, né? Eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, eu lembro quando eu era criança, meu pai, ele sempre ajudava, fazia festa do cobertor para arrecadar alimentos, para ajudar as pessoas. Meu pai também já foi candidato lá em Minas e ele sempre, aquele desejo de ajudar as pessoas, assim, gostava muito.
E eu sempre estava com ele, sempre estava junto com ele. Fazia os eventos. Eu me lembro uma vez que teve uma enchente perto da minha casa e meu pai foi lá ajudar, colocou todo mundo dentro de casa. Então eu sempre tive isso muito forte, de ajudar as pessoas, de fazer mais alguma coisa pelas pessoas, de poder contribuir com a vida das pessoas desde criança. Então quando eu tinha 9 anos de idade, eu vim para Recife. E aí começou a minha história aqui no Pernambuco. Meu pai veio trabalhar, nós éramos 3 irmãos, meu pai e minha mãe, só 5 pessoas da família. Então nós largamos tudo lá, uma família enorme, e nós viemos pra cá. Eu lembro que eu vim de caminhão com meu pai, minha mãe veio de avião com a minha irmã bem pequenininha, e eu e meus irmãos viemos com a minha avó de caminhão, de Minas Gerais pra cá. Foram 3 dias de viagem. E eu vinha, né, aquela retirante, chegando aqui no Pernambuco. E aí, quando eu cheguei, desde muito cedo, eu já me apaixonei por essa terra, já fui acolhida por esse povo, muito amada por esse povo. E aqui eu comecei minha história. Fui estudar em escola pública, fui aprender mais e fui crescendo. E quando chegou com os meus 16 anos, aí começa vocês a entenderem mais um pouco. 16 anos eu conheci quem? Conheci o Cleiton. Mas quando eu conheci o Cleiton, eu não era evangélica e nem ele. Quando eu conheci o Cleiton, eu era noiva. Eu tava noiva. Com 15 anos eu fiquei noiva de um outro rapaz. Mas quando eu conheci o Cleiton, meu coração bateu mais forte. E aí eu cheguei pro outro rapaz e falei assim, olha, muito obrigada, muito obrigada. Agradeço você pelo carinho, pelo amor. Mas tá aqui a minha aliança e eu quero aqui te agradecer, mas eu tenho outra pessoa no meu coração. E era o Cleiton. Ele chegou chegando, né? Chegou chegando. Cleiton era radialista, trabalhava em rádio e eu ouvia ele pela rádio. Ouvia e a voz dele impactava o meu coração. Ai, meu Deus, essa voz desse locutor. E ele fazia um programa que era Um Toque de Amor na Rádio Cidade. E eu ficava só escutando, Um Toque de Amor. E eu, ai... E eu conheci ele, sabe, gente? Eu vou contar pra vocês, porque tem as coisas boas, as coisas ruins, tem tudo misturado no meio. Mas eu conheci o Cleiton num forró. Olha, ali no antigo Cavalo Dourado, onde hoje é a Igreja Rio. Uma igreja abençoada aqui de Recife. Foi lá que eu conheci o Cleiton. E aí, nós começamos a nos conhecer. E uma das primeiras coisas que o Cleiton falou pra mim, quando ele me conheceu, ele falou assim, olha, eu tenho 2 filhas. Tô separado, não deu mais certo o meu relacionamento. Então, quem me quiser vai ter que querer as minhas filhas. Foi a primeira coisa que ele me falou. E aí, eu comecei a namorar com ele. E depois ele me convidou, eu e minha mãe, nós fomos lá no Ceará conhecer as filhas dele. E ele falou assim, olha, eu tava só te testando, o jeito que você ia tratar minhas filhas é o jeito que eu ia dizer que queria ficar com você o resto da minha vida. E graças a Deus, gente, eu passei no teste. E aí foi 6 meses namorando, a gente já ficou noivo e com 1 ano a gente casou. Então, com 17 anos eu casei. Aquela menina cheia de sonhos, aquela menina cheia de expectativa, aquela menina que era muito religiosa, teve uma vida muito estruturada familiar, meu pai, minha mãe, aquela coisa de irmão, aquela coisa de família sólida, né? Família sólida, mesmo não sendo evangélicos, mas meus pais de muito caráter, de muita humildade, eu trago isso da minha família. De muita honestidade, eu trago isso da minha família. E eu casei com 17 anos. Minha mãe falou assim, minha filha, você promete pra mim que você não vai parar de estudar? Eu falei, mãe, eu prometo pra senhora. Ela falou assim, olha, porque você sabe, você é menor de idade, pra você casar eu vou ter que assinar um documento, mas eu só assino se você prometer que não vai parar de estudar. Então eu prometi pra minha mãe. Eu tinha um sonho de ser advogada, tinha um desejo muito grande no meu coração, porque eu sempre fui muito justiceira. Eu sempre gostei de fazer justiça pelas pessoas. Eu sou muito a favor da justiça e eu encontrava ali no direito um jeito de ajudar as pessoas, porque minha vida sempre foi essa, ajudar as pessoas. Então, através do direito eu iria fazer isso. Só que nós fazemos um plano e Deus faz outro plano. Nós pensamos de um jeito e Deus pensa de outro jeito. Então, quando eu casei, com pouco tempo de casada, chegou algo que veio destruir minha vida. Algo que eu não esperava,
algo que eu não planejei, que eu não sonhei, que eu não desejei, que foram as drogas. Eu descobri que meu marido estava afundado nas drogas. Eu descobri que ele era dominado pela droga. Então, eu não sabia o que fazer. A princípio eu pensei, eu vou tirar ele dessa. A princípio eu pensei, eu vou conseguir tirar ele. A princípio eu pensei, ele me ama, ele gosta muito de mim e o nosso amor vai ser mais forte do que a droga. Só que eu quero dizer pra vocês que a droga, ela é muito forte. Ela é muito forte. E ela foi mais forte naquele momento do que o nosso amor. Então, ele me desconhecia. Ele falava assim, vai viver tua vida, me deixa. Porque eu queria que ele fosse pra casa, eu queria que ele parasse de usar droga, eu queria que ele largasse aquela vida toda. Às vezes ele saía de casa para trabalhar e eu falava assim, Cleiton, traga o leite das meninas, porque as filhas dele sempre estavam na minha casa comigo. E daqui a pouco ele chegava de madrugada, nem leite, nem nada, porque tudo ele gastava na droga. Daqui a pouco ele já estava tão viciado que ele queria a droga e ele não tinha como buscar a droga. E eu estava tão cega que eu ia na casa do traficante buscar a droga para ele. Eu estava afundada e eu não podia falar para os meus pais. Por quê? Porque meus pais, eles acreditaram em mim, acreditaram que eu ia continuar tendo uma vida estruturada, mesmo muito nova. Quando eu vi, meu sonho de ser advogada morreu. Porque eu ia para a escola e eu falava na hora do intervalo, eu morava perto da escola. Ele trabalhava na Rádio Cidade, num prédio, ele era um locutor muito querido. Ele era um locutor muito bom, ele era um apresentador muito requisitado. Uma gravação de 30 segundos da voz dele valia muito dinheiro. Só que todo o dinheiro que ele pegava era tudo na droga, tudo na droga. Ele perdeu tudo na droga. E ele também viciou no jogo. Gente, pense numa miséria. Jogo, droga, bebida, prostituição, tudo que não presta. Era tudo junto. Às vezes eu me lembro que eu ia para um evento que ele estava trabalhando, que ele sempre cobria os grandes eventos. Ele foi um dos criadores do Recifolia. Ele foi uma daquelas pessoas que trabalhavam nessa área de música. Quando um cantor da Bahia ia lançar uma música nova, chamava ele para ele ouvir, para ele dizer qual era a música melhor que ia tocar mais, que as pessoas iam gostar mais. Ele era muito requisitado. Ele sempre foi um profissional muito bom e muito dedicado. Só que por causa da droga ele foi perdendo toda a credibilidade. Então, eu morava perto da rádio e na hora do intervalo da escola eu ia em casa. Eu falava lá ver como é que o Cleiton tá. E quando eu chegava em casa, ele não estava em casa. Ele já tinha saído, ele já estava no jogo, ele já estava em lugares de drogas. E eu largava tudo e ia atrás dele. Eu me lembro que teve uma vez ali na Conde da Boa Vista que eu peguei ele pela orelha numa casa de jogo. Disse, você vai embora. Saí arrastando ele na Conde da Boa Vista. Você vai comigo. E ele me larga. Você não vai me cuidar de mim, eu mando em mim. E ali eu chorando no meio da Conde da Boa Vista, no meio da rua. E eu muito humilhada. E chegou um dia que eu falei assim, olha, não tem jeito pra minha vida, não tem condições. Eu sentia que a minha vida era como se fosse uma torneira aberta. Uma torneira aberta que a água descia. E eu queria pegar a água. Você já tentou pegar a água? Tenta pegar a água e ver se você consegue pegar a água. Eu tentava pegar a água e não conseguia. A água era a minha vida, era a vida do meu marido, era o meu casamento, era a minha felicidade. Eu tentava pegar, mas eu não conseguia. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com isso tudo. E por 3 vezes eu pensei em me matar. Por 3 vezes eu morava no 15º andar. E eu sentava na varanda, ali bem na frente do rio Capibaribe, bem no centro do Recife. Eu morava ali no edifício Ébano. E eu olhava para baixo e eu dizia, eu vou me jogar. É agora que eu vou me jogar. E ficava olhando, dizendo, jogo ou não me jogo? Jogo ou não me jogo? Mas sempre a mão de Deus estava estendida sobre a minha vida. Eu me lembro que tinha momentos que eu chegava na frente do espelho, puxava meu cabelo e dizia, o que eu fiz para merecer isso? Eu tava ficando louca. Eu tinha crises, eu caía no chão. Eu me lembro que os porteiros do prédio tinham dó de mim. Porque
Porque uma moça nova, bonita, inteligente, eu trabalhava na época, eu perdi tudo. Eu estudava, eu perdi tudo porque eu me afundei. Porque a codependência é isso, gente. A codependência destrói. Eu era codependente dele por causa das drogas. A pessoa que usa droga, ela não sente nada. Ele não sentia nada. A vida dele, ele só ia. Quem sentia tudo era eu, porque eu tava sóbria, eu tava nítida, né? Eu tava inteira, entre aspas. Eu não usava, eu não tinha, né? Então, eu sentia tudo, entendia tudo. E ele não tava nem aí pra mim, ele não tava nem aí pra história, ele não tava nem aí pra nada, não tava nem mais pras filhas dele, não tava nem aí pra nada. E eu, o que eu fiz? Eu comecei a buscar na espiritualidade. Eu comecei a ir pra cartas, eu quero ver meu futuro, coloca cartas pra mim, tarô, coloca tarô aí, eu quero ver. Búzios, joga búzios. Comecei a buscar esses lugares. Depois eu falei assim, olha, eu quero mesa branca. Eu não gosto desse negócio muito. Começa pela mesa branca, né? Tinha uma vizinha que ela era espírita. Eu ia na casa dela, ela recebia o espírito falava comigo. Dizia que ia me ajudar, dizia que não gostava dele, que ia me ajudar. Olha como é que o espírito dizia que ia me ajudar. Dizia assim, olha, eu vou fazer ele perder tudo. Eu vou fazer ele perder tudo. E ele perdia tudo mesmo. Ele perdia tudo no jogo. Só que quanto mais ele se afundava, mais ele perdia, mais ele se afundava. Era uma coisa fora de lógica. Daqui a pouco eu comecei a ir para um centro espírita. E aí eu falei assim, olha só. Eu quero ajudar as pessoas. Sempre tive, como eu disse, desde criança, o desejo de ajudar as pessoas. E quando eu cheguei lá, olha, você tem que desenvolver o santo. Você tem um chamado. Você tem algo na sua vida que você tem que ajudar muita gente, tem uma coisa especial, diferente em você, e você tem que ser uma mãe de santo. Então, gente, eu estava me preparando para ser uma mãe de santo. Eu ia entrar num quarto, eu ia dar o meu sangue, eu ia fazer todos os rituais. Eu falei, olha, eu tô aberta para tudo, contanto que eu deixe de sofrer e contanto que eu ajude as pessoas. Chegou uma época na minha vida que os espíritos diziam assim, olha, descia um espírito lá que dizia que gostava de formiga. Olha onde o nível que a pessoa chega. Daqui a pouco eu tava comendo formiga, gente. Você já viu falar num negócio desse? Era eu. De tão desnorteada que eu tava. Tudo que falasse pra mim fazer, eu fazia. Áurea, vê a sua áurea, vê tudo. Que falava pra mim, vai ali, vai aqui, vai ali. Eu ia. E quando eu chegava nos lugares, um dia eu falei assim pra ele, Cleiton, você vai ter que ir comigo, lá no centro espírita. Ele, Deus me livre, ele era afastado do evangelho. E eu nunca tinha sido evangélica. Ele dizia, Deus me livre, que eu não vou gostar desses negócios. Eu não vou, não. Eu disse, você vai, você vai. E ele foi comigo. Ele foi, a pulso. Chegou lá, o que aconteceu? Ele foi de bermuda. Chegou lá, não podia entrar de bermuda. Aí, olha, Cleiton, não pode entrar. Vou voltar. Eu voltar, já não queria ir. Agora que não pode entrar de bermuda, agora que eu não vou mesmo. Vê que nem no centro espírita pode entrar de bermuda. Aí ele pegou, falei, não, você vai. Aí foi lá, conseguiu uma calça na casa da minha mãe. Aí entrou comigo. Quando ele chegou lá, gente, foi uma gritaria naquele lugar. Uma gritaria, que eu nunca vi aquela coisa. Tira esse homem daqui, a gente não gosta dele. Os espíritos criança diziam assim, tira esse tiozinho daqui, a gente odeia ele. Ah! E gritava. Ali já era o Espírito Santo que estava na vida dele. Ali já era Jesus que estava na vida dele. E eles não aceitavam ele. Eles me queriam muito, mas eles não aceitavam. E teve um dia que eu falei assim, ó, Cleiton, já fiz de tudo, já entreguei minha vida, não dá mais. Eu vou me separar de você. Eu vou embora. Eu vou voltar lá para Minas, onde tá o restante da minha família, e eu vou embora. E eu cheguei aí para Minas. Meus pais falaram, minha filha, eu nunca quis interferir na sua vida, mas eu vou comprar passagem para você ir. Então eu fui embora para Minas. Mas antes disso, eu queria separar dele e eu falei para ele, tô separando de você. Ele falou assim, olha, você que sabe. Só que quando eu fui separar dele, eu descobri que eu tava grávida. Descobri que eu tava grávida da Lohane.
Era tipo o mês de novembro, dezembro. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tô grávida, vou ficar sozinha, vou largar ele, vou ficar sem marido, eu já era sozinha, né? Já não tinha. E aí eu falei assim, ó, só posso fazer uma coisa, eu vou pra casa da minha mãe. Fui pra casa da minha mãe. E cheguei lá, eu me tranquei num quarto escuro. Eu não saía do quarto pra nada. Aliás, eu só saía pra comer e pra tomar banho. Aliás, nem pra comer, só pra tomar banho. Porque a comida minha mãe levava lá. Eu me lembro que teve um dia que a minha mãe, ela teve que fazer um mutirão com as amigas dela pra pentear o meu cabelo. Você já viu isso? Porque eu tomava banho do jeito que tava ali, eu nem penteava o cabelo, deitava. Tomava banho, deitava. Tomava banho, deitava. E aí minha mãe pegou aqueles potes de canechon, aqueles produtos, aqueles coloridinhos da época. Fez uma mutirão com as amigas dela ali, penteando meu cabelo. Porque meu cabelo tava todo enlinhado, tava virando uma Rastafari. Aqueles negócios, aqueles cabelos assim. Porque eu não tinha ânimo pra nada, eu tava em depressão profunda, grávida da Lohane. E aí, de vez em quando, ele ia lá me ver na casa da minha mãe. De vez em quando. Teve um dia que ele falou assim, se arruma que eu vou passar aí pra te buscar, que eu vou levar você pra sair comigo. Gente, eu me arrumei todinha. Fiquei lá toda feliz, esperando. Aí ele vai vir aqui. Hoje, meu marido, quando ele chegou, aliás, ele não chegou. Eu me lembro que eu dormi sentada na cadeira. Quando foi no outro dia de manhã que eu acordei, eu tava sentada na mesma cadeira, toda arrumada. E ele não foi. Era assim. Ele falava, vai em tal lugar encontrar comigo. Eu ia, ele não ia. Me deixava sozinha. Então, cada vez mais eu piorava. Foi quando minha filha nasceu. E aí, quando ela tinha 3 meses de idade, foi quando aí eu fui pra Minas. Larguei ele, deixei ele, falei, não tem mais jeito, eu tô me afundando cada vez mais, acabando, e agora eu tenho minha filha, eu agora tenho alguém que precisa de mim, e eu larguei tudo aqui, larguei tudo. Tinha uma casa montada, tudo, fui embora. Quando eu cheguei lá em Minas, a minha família me acolheu, minha família me abraçou, já tava conseguindo um emprego. Aí foi quando minha mãe ligou pra mim, minha filha, ele tá aqui, querendo voltar. E ele ligava pra mim, eu não queria atender ele. Minha tia, por favor, Michele, atende ele tá ligando muito. E aí, tinha a Bisa que trabalhava comigo, você sempre sabe que eu mostro a Bisa, né? A Bisa tem, desde quando ela trabalhava com a minha mãe, depois que eu casei, ela foi trabalhar comigo, me ajudar a cuidar da Lohane. E ela ligava pra mim, ela dizia, Michele, volta, ele tá aqui se arrastando no berço, se jogando no berço da neném, ele fica cheirando as suas roupas, cheirando a roupa da neném, volta, dá uma oportunidade pra ele. Eu disse, eu não quero mais, eu custei a me livrar desse homem, eu não volto mais. E aí, gente, ele foi lá em Minas atrás de mim, chegou lá com o cabelo todo pintado de amarelo, todo lindo, né? Todo lindo, chegou lá, comprou um anel, fez uma gravação, que ele é todo assim, todo criativo. Fez uma gravação, aí chegou lá, todo mundo na casa da minha avó, Natal. Ele foi, colocou a música não, colocou o áudio pra todo mundo ouvir. Ele falando declaração de amor, se ajoelhou no chão, pediu perdão, botou o anel no meu dedo e conseguiu me trazer de volta. Conseguiu, eu não queria vir, mas eu vim. Ali já era um plano de Deus. Quando eu cheguei aqui, em Recife, de novo, ele falou assim, olha, Michele, eu vou mudar. Agora eu mudo, agora eu saio das drogas, agora eu largo droga, eu largo tudo e a gente vai ser feliz. Gente, quando chegou aqui em Recife, a mesma coisa continuou. A mentira, porque o dependente químico, ele engana os outros. E ele me enganou mais uma vez. E aí teve um dia que eu falei assim, ó, Cleito, eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo que eu podia fazer. Eu já ia me matando, já tudo que aconteceu eu fiz e não consegui. E aí eu tava um dia na casa da minha mãe e escutei uma moça conversando no telefone, uma amiga da minha mãe conversando no telefone, falando de Jesus. Olha como é que são as coisas, ela falando de Jesus. Aí eu fiquei escutando ela falar de Jesus, eu falei assim, Jesus, esse Jesus dela que ela tá falando, eu não conheço esse Jesus, eu conheço outro Jesus, mas esse aí eu não conheço. E aí quando ela desligou o telefone, eu cheguei pra ela e falei assim, que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que igreja é essa? E ela falou assim, olha, eu sou evangélica, eu sou da igreja congregacional. Você quer
visitar a igreja comigo. E eu, assim, eu vou ser sincero com vocês, gente, eu não gostava de crente. Eu não gostava, eu dizia assim, esse povo que fala que só eles que vai morar no céu. Essas irmãs que usam saia, essas mulheres usando saia. Só usa saia, porque a maioria é assim, né, gente? Sem questões de doutrina aqui, mas a gente sabe, a grande maioria, né? Deus me livre, porque eu também era meia viradinha, viu? Usava aquele shortinho, aquela coisinha assim bem, né? Fumava muito, viu? Teve um tempo que eu comecei a beber muito também, porque eu passei por todas as fases da destruição. Teve um tempo que eu bebia tanto, que eu já tava bebendo álcool misturado com alguma coisa, que acabou todas as bebidas da minha casa. Sabe aquelas bebidas que tem gente que coloca bebida de decoração em casa? As decorações foi tudo embora, eu bebi tudo. Eu ficava louca, desesperada, tudo com vazio em mim, querendo preencher o vazio. Então eu fiz de tudo. E aí, foi o dia que o Cleiton foi receber um convite. Eu falei assim, Cleiton, olha só, tem uma amiga da minha mãe que me chamou pra ir pra igreja. E eu quero ir na igreja de crente. Que negócio de igreja de crente, eu quero ir. Você vai comigo? Ele falou assim, não posso. Eu falei assim, olha, você disse pra mim que ia mudar. A gente já tentou de tudo. Essa ida na igreja, eu já fui pra todos os lugares. Essa ida na igreja é a última tentativa que nós vamos fazer. Nós vamos pra igreja. Gente, eu sei que demorou tanto a gente conseguir ir pra igreja, porque é assim, quando a gente quer ir, tudo aparece, tudo acontece. Todo dia era uma coisa. E domingo se arrumava, dava um problema, dava outro problema. Até que um dia nós fomos pra igreja. Quando nós chegamos lá na igreja, eu me lembro que eu fui recebida por uma irmã muito querida, que eu nunca posso esquecer. A irmã Amélia. Inclusive, ela é a mãe da pastora Thalita Pereira. A pastora Thalita era bem pequenininha lá na igreja. Tinha as irmãs dela, a família toda, a mãe dela muito querida. A mãe dela era aquela irmã que fica na porta da igreja. Quando eu cheguei, falei, meu Deus, eu não conheço ninguém, como vai ser isso? E ela falou assim, entra minha querida, vamos sentar ali. E eu com a Lohane bem pequenininha, com 2 meses no colo, 3 meses no colo. Pegando assim no colo, toda desconfiada, com vergonha, com medo, uma mistura de sentimento. E eu cheguei lá e sentei. E o Cleiton comigo, com o cabelo pintado de amarelo, era época de carnaval. Ele tinha pegado um boné que tinha o nome Jesus. Em cima do boné ele colou o nome Rádio Cidade. Em cima do nome Jesus, ele tampou o nome Jesus. E colocou Rádio Cidade em cima do boné. Ele queria ter Jesus, ali foi bem típico. Ele queria ter Jesus, mas tinha outras coisas na cabeça dele. E ele, no carnaval, ele pintava o cabelo de amarelo, a equipe dele todinha botava lente de contato, se transformava. Porque, sabe aquele galo da madrugada? A voz não, que o galo não tem voz, mas o galo tem ele tem aquele carcarejo, né? Ele é que fazia o galo da madrugada. Ele fazia tudo de carnaval, de recifolia. Tudo isso era ele que fazia. Ele era um locutor, assim, top, né? E o que acontece? Nós fomos para a igreja, o pastor pregando, e tudo que o pastor falava, parece que era a minha história. Eu falei, meu Deus, será que essa mulher que me convidou contou minha história pro pastor? Porque não é possível, o pastor tá falando minha vida todinha. E aqueles louvores, gente, vinha destruindo meu coração, vinha arrebentando meu coração. Aqueles louvores vinham me quebrando. Aqueles louvores vinham me quebrando como se fosse uma marreta. Aquele coração pesado, aquele coração duro, aquele coração sofrido, aquele coração angustiado, aquele coração sem esperança, sem expectativa, aquele coração destruído. E aqueles louvores vinham. E aqueles louvores iam falando comigo. E Deus ia falando comigo. E Deus ia falando comigo. E Deus ia falando com o Cleiton também ao mesmo tempo. Eu não sabia. Deus estava falando com ele também. E foi quando o pastor falou assim, quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Quem quer ter um encontro com Deus? Quem quer uma vida nova? E de tanta coisa boa que o pastor tinha falado,
e de tanta esperança que aqueles louvores tinham colocado no meu coração e a unção de Deus naquele lugar. Eu me lembro que quando o pastor falou isso, nós nem combinamos nada. Nós só olhamos um para a cara do outro. E quando nós nos olhamos, quando nós nos vimos, nós já estávamos lá na frente, ajoelhados, entregando a nossa vida para Jesus. E naquele dia, quando eu saí daquela igreja, eu recebi uma paz. Eu recebi uma paz tão grande, que eu não sei explicar. Eu comparo quando uma pessoa está carregando um monte de sacola muito pesada. Você já carregou muita sacola pesada, que seu dedo chega, fica roxo, parece que vai partir. Aí você pega aquela sacola, você coloca num lado, você coloca no outro, você coloca numa mão, você coloca no outro. E aí você larga aqueles pesos. Eu larguei todo o peso. É como se tudo aquilo tivesse ficado lá na igreja. Tudo aquilo ficou lá na igreja. Tudo aquilo foi jogado lá. E eu saí tão leve daquela igreja. Eu saí flutuando daquela igreja. Eu saí, parece que eu fui arrebatada na igreja. Eu e ele. E ali nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ali nós dissemos sim para Jesus. Nós dissemos, Jesus, entra na nossa vida. Jesus, toma o controle da minha vida. Jesus, eu tô aqui quebrada, eu tô aqui arrebentada, mas eu confio que o Senhor vai mudar a minha história. Eu preciso, eu não tinha mais alternativa também. E a minha única alternativa ali, a minha única tábua de salvação, a minha boia de salvação no meio de um oceano de ondas de mar bravio, era Jesus. E eu entreguei tudo para ele, eu me joguei, eu disse, toma Jesus. E o Cleiton também. Então, foi um encontro, gente, inexplicável. E eu me lembro que eu senti de verdade a leveza de Jesus e do Espírito Santo. Então, nós saímos dali da igreja felizes, alegres. E aí a gente voltou para nossa casa, a gente voltou com aquela esperança, só que a gente não se amava mais. A gente não tinha mais aquele amor de marido e mulher. A gente tinha uma coisa de irmão. Tudo estava destruído. Parece que a gente era irmão. Tanto é que com poucos dias a gente foi no gabinete do pastor. E a gente conversou com o pastor. E a gente falou assim, pastor, a gente está muito bem. A gente está muito feliz. A gente está com uma paz tão boa. Mas a gente não quer mais ficar junto. Olha que coisa. O inimigo ainda querendo lutar. Querendo lutar. Aí o pastor falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Deus uniu, o homem não separa. Deus tem um plano na vida de vocês, Deus tem uma obra na vida de vocês e vocês não vão se separar. Vocês chegaram até aqui e Deus tem algo poderoso na vida de vocês. Então nós vamos orar para Deus dar amor. E aí começou a nossa oração. Senhor, coloca amor. Senhor, restaura o amor no nosso casamento. Restaura o amor eros. Restaura, Senhor. E Deus começou a restaurar. Deus começou a colocar tudo no lugar. Tudo que estava fora do lugar, Deus começou a colocar no lugar. E Deus começou a nos restaurar. E a gente ficou tão feliz. E a gente saía contando a nossa história. A gente saía contando o nosso testemunho. A gente saía contando para todo mundo o que Deus fez. E o Cleiton ainda trabalhava na Rádio Cidade. E teve um dia que ele foi para a rádio e ele falou assim, olha, eu não aguento mais. De noite estou na igreja louvando. E de manhã eu estou aqui tocando El Chan. Tá repreendido em nome de Jesus. Foi quando ele pegou um óleo da unção, colocou na garganta dele, ungiu a garganta dele e disse, nunca mais eu gravo nada para o mundo. Nunca mais eu trabalho em nada do mundo. Eu agora só sirvo a Jesus, a minha voz só é de Jesus, tudo é para Jesus. Foi quando ele consagrou a garganta dele, foi quando ele saiu da rádio do mundo, foi quando nós fomos passar uma das maiores provas da nossa vida. Aí também foi uma das, porque não foi a mais é daquela ali de antes, né? Porque agora a gente estava na prova, mas a gente estava na prova com Jesus. Então o inimigo veio, arrancou tudo que ele deu, a gente não tinha mais carro, a gente não tinha mais casa, a gente não tinha mais nada. Eu fui morar num quintal da casa da minha mãe. Minha mãe tinha um galpão bem velho, abandonado. E lá no galpão, eu falei, mãe, eu posso reformar aquele galpão ali em cima que eu vou morar lá? Ela falou assim, pode, minha filha, vai lá. E ali eu reformei aquele galpão, a gente ajeitou um pouquinho assim o quarto. E a gente foi morar naquele galpão velho. Mas foi ali, naquele galpão velho, que eu aprendi a ser crente de verdade. Foi ali naquele galpão velho, naquela casa sem portas, que eu aprendi
o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus. Foi ali, naquele tempo que os irmãos da igreja tinham que me dar uma cesta básica. Foi ali naquele tempo que as pessoas tinham que se reunir para nos ajudar. Foi ali naquele tempo que Deus começou a nos ensinar. Então, nós fomos morar ali em Barra de Jangada, perto do Sovaco da Cobra, onde era a casa do meu pai. E aí nós começamos a ir. Aí nós fomos na casa da Bisa um dia. Fala, Bisa, vamos para a igreja. E ela morava ali no meio da comunidade. A Bisa disse, não vou para a igreja não. Eu falei, vamos para a igreja. Nós fomos lá e nós chamamos ela para a igreja. Chamamos as pessoas para ir para a igreja. E foram várias pessoas. E quando foi depois, a gente falou assim, gente, a gente vai vir aqui fazer um culto com vocês, viu? E a gente era aquela alegria, aquela felicidade, aquela paz, e contando o testemunho, impactando todo mundo. E chamando a atenção de todo mundo com o nosso testemunho, novo convertido, cheio de gás, cheio da unção, cheio do poder de Deus, na prova. E ali Deus começou a nos usar naquela comunidade. Eu me lembro que no primeiro culto ao ar livre, eu contei meu testemunho, esse mesmo que eu tô contando pra vocês aqui. E eu ganhei a minha primeira vida para Jesus, que foi a irmã Vivi, que hoje é uma dirigente de círculo de oração. Ganhei a irmã Vivi para Jesus, ganhei a Neide também para Jesus, que hoje também é uma bênção. E ali as pessoas começaram a chegar até nós, e chegavam, e a gente dizia que tinha um milagre de libertação das drogas. Então, muitas pessoas que usavam drogas chegavam para a gente para pedir ajuda. E eu nem sabia o que era casa de recuperação. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de casa de recuperação. E aí foi quando nós começamos a falar, gente, o que a gente vai fazer? A gente levava o povo para a igreja. Para a igreja, não tinha casa de recuperação, não sabia como é que era. E aí a gente pegava o carro do pastor, enchia o carro do pastor de gente, levava para a igreja. Enchia e trazia. Dava várias viagens, o Cleito dava várias viagens, levando e trazendo o povo dia de domingo. Batia de porta em porta, catando o povo para ir para a igreja. E aí o pastor falou assim, olha, vamos começar a fazer um culto lá. E a gente começou a fazer um culto lá, no ar livre, no meio do terreno, no meio da comunidade. Daqui a pouco, gente, começou a se transformar num local de vida, um local de paz, um local de transformação. Então o culto era toda semana. De repente a gente começou a ter umas cadeiras, ter um som. De repente a gente colocou 4 pau enfiados no chão e uma lona em cima. E ali começou a tenda. Ali começou o ministério Recuperando Vidas com Jesus. Porque ali nós começamos a conhecer pessoas, e na época nós conhecemos um pastor que tinha uma casa de recuperação. E eu me lembro quando o Cleito foi resgatar o primeiro jovem na favela. Ele foi quase de madrugadinha, porque o jovem estava jurado de morte. E ele tinha que ir muito cedo. E eu fiquei em casa orando, com medo que matasse o meu marido, porque o rapaz estava jurado de morte, já tinham dado 3 tiros nele, e ele não morreu. E a mãe dele falou assim, por favor, salva meu filho. E ele foi, falou com esse pastor, pegou um carro emprestado, entrou na comunidade, pegou esse jovem e levou esse jovem para uma casa de recuperação. Aí sim eu comecei a ouvir falar em casa de recuperação. E aí nós começamos a pegar vários jovens e levar para casa de recuperação. A gente pegava e levava. Esses resgates que você vê o pastor Cleito fazendo hoje, ele já fazia há muito tempo. Ele não era diácono, ele não era nada, era só um irmão da igreja, só um irmão. Mas ele tinha um amor, um chamado, e eu também. Então a gente pegava pessoas, às vezes a gente pegava e colocava na nossa casa, porque não tinha como ir para casa de recuperação, ou até ir para casa de recuperação. A gente colocou muita gente dentro da nossa casa. Então, era aquele trabalho. E depois eu comecei um trabalho com crianças. Eu comecei um trabalho com 120 crianças dentro da minha casa. E as crianças iam para minha casa de manhã, iam para minha casa, passavam um período lá, estudavam um horário, e outro horário era comigo, eu ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus. Os irmãos me ajudavam com alimentos para as crianças, com material didático. E eu ensinando a palavra de Deus. Hoje eu tenho crianças naquela época que hoje são evangelista, pastor, homens e mulheres de Deus, que eram aquelas crianças que eu cuidava. Então, de repente, eu fui morar lá na comunidade, eu fui morar dentro da comunidade. E Deus me deu uma casa. E o dia que eu fui visitar essa casa, eu me lembro que eu cheguei lá e eu falava para Deus, Jesus, eu moro no fundo do galpão. E a minha casa não tem porta, porque assim, tinha só a porta da frente, mas todo o quarto, cozinha, de um lado para o outro, não tinha porta. A única porta era uma porta só.
E eu falava para Jesus, Jesus, minha casa não tem porta. E eu me lembro quando eu entrei naquela casa e soprou um vento tão forte que até a cortina que tinha lá velha, abandonada, que o dono da casa deixou, até a cortina voou. E aquela voz falou bem forte assim, mulher, conta agora quantas portas tem na tua casa. E ela era uma casa grande. Foi naquela casa que Deus me ensinou a ter amor pelas vidas. Porque é aquela casa onde eu ia colocar pessoas lá dentro. Aquela casa onde eu colocava aquelas 120 crianças lá dentro. Aquela casa que a gente guardava as cadeiras da tenda, que a gente guardava o som da tenda. E depois tinha uma área em cima da casa e nós saímos da tenda e nós fomos para cima da casa. Então a casa, ela era uma casa uma casa grande. E tudo a gente fazia lá. Vigília, culto, círculo de oração. Tudo acontecia naquela casa. E nós fomos crescendo. E eu me lembro um dia que eu estava em casa, na prova. Chegou os bêbados, gente, da comunidade. Eles pegavam um galeto e uma Coca-Cola e chegavam na porta da minha casa. Aqui, irmã Michele, Deus mandou trazer isso aqui para a senhora. Porque quando a gente tem algo para receber de Deus, Deus usa qualquer pessoa. E eles me alimentavam, sustentavam a nossa casa. Deus levantava de onde a gente nem sabia. Foi nessa época que o pastor Cleito conseguiu o primeiro emprego dele, que foi na Rádio Tamandaré. Começou a trabalhar na Rádio Tamandaré. Começou a trabalhar com rádio evangélica. Eu me lembro que ele recebeu o convite, ficou muito feliz e aceitou o convite de trabalhar na Rádio Tamandaré. Foi quando ele teve aquela transição de sair da rádio secular do mundo e ir para a rádio de Jesus, né? Então, foi ali que tudo aconteceu. E nós ali trabalhando para o Senhor, fazendo a obra de Deus, e as pessoas vindo, casa de recuperação a gente levava. Pastor Cleito ia na cidade, ia no Ceasa buscar doações. As pessoas davam as doações e as pessoas davam coisa podre. As pessoas davam resto de batata podre, ovo podre, coisa podre. E ele disse, Michele, é uma tristeza no meu coração, porque isso é pra Deus, isso é pra Jesus, isso é pra vida. Como é que as pessoas dão coisa podre para as pessoas comer? Porque aí chegava lá em casa aquele saco de batata, saco de cenoura, de cebola, e a gente tinha que sentar para separar, e era muita coisa podre. Ovo, era uma bandeja cheia de ovo podre. E ele foi nascendo aquela indignação, aí foi quando ele falou assim, olha, batia na porta de um, na porta de outro, na porta de um, e ele falou assim, olha, Deus falou uma coisa para mim. Eu digo, fala, meu filho. Ele disse, olha, eu vou me candidatar. Eu disse, como assim tu vai se candidatar? Tu não gosta de política? Tu não gosta desse negócio de política? Tu fala que esse negócio de política não é de Deus? Como é que você vai fazer um negócio desse? Tu não vota, tu nem título tu tem. Como é que tu vai ser candidato se nem título tu tem de eleitor? Ele falou assim, Deus falou no meu coração que tem algo comigo na política e eu vou entrar. Então foi quando o Senhor falou o coração dele. E naquela época eu estava grávida da Raabe. Aliás, eu estava grávida do Aleph. E era uma gravidez de alto risco, porque no parto da Raabe eu quase morri. Então eu não podia engravidar de novo. E eu engravidei do Aleph. Foi quando Deus me colocou no leito. Eu não podia nem me levantar da cama, porque era gravidez de risco. Eu tinha que me cuidar. E ele saiu pelo meio do mundo fazendo a campanha dele. Ninguém ajudava ele, assim, o partido não ajudava, as pessoas não ajudavam que tinha alguma condição. E eu dizia, Cleito, mas você não tem nome. Cleito, você não, ninguém te conhece direito. Você não é filho daqui da terra. Você não, tudo que tinha para o contrário, mas ele colocou no... Mas Deus falou comigo, Michele. Eu me lembro que teve uma época que a gente foi morar numa casa e nessa casa tinha uma casinha de cachorro. Eu me lembro que ele entrava dentro da casinha de cachorro para orar e falar com Deus. E Deus falava com ele dentro daquela casinha de cachorro. E ele parecia um maluco mesmo, porque ele tinha um desejo de ajudar, um desejo de fazer, um desejo de abençoar vidas. Foi quando ele colocou esse nome, Recuperando Vidas com Jesus. Deus deu esse nome para ele. E eu me lembro uma época que ele saiu para trabalhar. E na campanha dele, e eu sem poder ajudar ele, os irmãos faziam um palitinho de picolé. Talvez tenha até alguém que está me ouvindo agora, que recebeu um palito de picolé com o número dele.
Teve um irmão de uma gráfica que falou assim, olha, eu vou te ajudar, irmão Cleiton. Pega aí o papelzinho que sobrou dos outros candidatos que eu tô fazendo. Eu vou pegar o papelzinho dos outros candidatos e eu vou fazer o seu. Só que tem uma coisa, é uma cor só. Então era só azul. Alguns santinhos que ele recebeu de uma cor só. Pintou uns 6 muros, um deles foi da casa da minha mãe. Não tinha carro, um telefone Vesper debaixo do braço, e as pessoas ligavam e diziam assim, onde que é seu comitê? Perguntava pra ele, meu comitê é aqui mesmo. Aí ele pegava ali, onde ele tava, era com Vesper debaixo do braço, com aqueles papelzinhos, e quando não tinha, porque naquele tempo ainda podia falar, e dizia, irmão, anota meu nome aí na Bíblia, e os irmãos anotavam na Bíblia, anotavam na mão, tirava xerox, Deus levantou um exército de pessoas para nos ajudar. E teve um dia que eu tava em casa deitada, e eu falei assim pra Deus, Deus, quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai ajudar? E eu adormeci. E Deus me deu uma visão. Foi assim, um muro muito forte, muito largo, igual o muro do Forte, daqueles Forte Orange, lá em Itamaracá, sabe? Aqueles muros fortes. Um muro grande, e era assim, uma fila de gente. Cada pessoa vinha e colocava uma pedra. Cada pessoa vinha e colocava uma pedra. Quando terminou, apareceu um muro. E no muro apareceu a palavra escrita assim, ó, quebrantados. E Deus falou assim pra mim, são os quebrantados que vão ajudar vocês, pessoas que eu vou tocar no coração delas, uma a uma. Essas pessoas é que vão ajudar vocês a fazer essa obra. Essas pessoas que vão ajudar vocês a salvar vidas, a recuperar vidas, são os quebrantados. E eu me lembro que no dia da contagem dos votos, nós fomos ficar lá, né, vendo. A gente não entendia nada, não sabia o que era de política, direito. O pastor Cleiton não sabia. Só foi assim, Deus falou assim, vai, ele foi. Tipo assim, coloca o teu pé que eu coloco o chão. Porque a gente tem que ser assim, gente. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, ele foi. Então, quando começou a contagem de votos, eram 49 vagas. E o pastor Cleiton, ele ficou em 12º lugar. E as pessoas diziam, gente, de onde saiu esse homem? Quem é esse? Foi o Senhor que tirou de trás das malhadas. Foi o Senhor que tirou dos bastidores. Foi o Senhor que tirou lá da plateia e colocou no palco. Foi o Senhor que deu destaque. Foi o Senhor que levantou. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que moveu. Foi o Senhor que levantou. Foi Deus, foi Deus. Então, ganhou a eleição. E aí a gente falou assim, e agora? Ganhou a eleição, e agora o que faz? Eu me lembro que tinha um pastor Robertão, que tinha uma casa de recuperação. E nessa época da eleição, a gente estava morando em um quarto na casa da minha mãe. Em um quarto, 7 pessoas. Por que 7 pessoas? Porque era eu, o Cleiton, as 2 filhas dele, minhas enteadas, a Raabe, a Lohane e o Aleph estava na barriga. 7 pessoas em um quarto. Pense numa prova, era aquela prova que os irmãos me ajudaram a fazer um enxoval. Era aquela prova que eu só tinha um vestido que cresceu, a minha barriga cresceu. O vestido cresceu junto com minha barriga, que eu ganhei, porque eu só vivia do que me davam. Teve um dia que chegou um irmão na minha casa e falou assim, irmã Michele, Deus está me mostrando que ele vai lhe dar tanta roupa, porque eu não tinha, eu só vivia de doações ou de bazar. Vai lhe dar tanta roupa que você vai chegar na frente das suas roupas e vai olhar e vai dizer, qual que eu vou vestir hoje? E eu dizer, não, irmão, o senhor deve estar com algum problema, porque isso não vai acontecer na minha vida, eu não tenho capacidade, não tenho condições. Ele disse, se tem mais, irmão, os teus sapatos vão combinar com a tua roupa. E eu disse, meu Deus, isso era uma coisa muito minha com Deus, porque Deus tem as coisas dele com a gente. Porque ele sabe que eu gostava sempre de andar arrumadinha, só que eu não tinha condições. E hoje, quando eu chego em casa, irmãos, que eu olho, que Deus me deu um lugar agora para guardar minhas roupas, que era o meu sonho era ter um lugar para guardar minhas roupas, e Deus me deu, e tem pouco tempo que Deus me deu esse sonho. E no dia que foi montar esse lugar, eu chorei tanto. Eu tenho até um vídeo que eu fiz, feito boba, chorando, feito uma criança. Colocou assim as prateleiras, colocou assim no quarto, ficou tipo um closet, né? Que era meu sonho.
E eu falei, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque a tua promessa se cumpriu na minha vida. Não é para engrandecer ninguém, não é para vaidade, mas é para dizer que Deus é Deus, porque eu só tinha uma roupa que cresceu junto com a minha barriga, eu só tinha uma percata, meu óculos era emendado, gente. Meu óculos era aqui emendado assim, ó, de durex, aqui, ó, quebrado, que eu não tinha condições de consertar o óculos. A minha vida era essa, mas era feliz, dando glória a Deus e aleluia. Feliz. O óculos todo arrebentado, uma percata com a riata quebrada e aquela roupa que cresceu junto com a minha barriga quando eu estava grávida, que eu ganhei da irmã que levou lá em casa. Então Deus fez um grande milagre, Deus fez uma grande obra. Ali, quando o pastor Cleito ganhou pela primeira vez, eu me lembro que nós chegamos para um irmão, falamos assim, pastor Robertão, agora a gente ganhou, só que a gente não tem feira, a gente não tem comida em casa. Aí ele falou assim, vamos fazer uma feira, eu empresto cartão para vocês. E o pastor Robertão emprestou. E aí o pastor Cleito conta, né, que ele entrou no supermercado, né? Depois de muitos anos que não entrava no supermercado, que a gente só comprava na barraca do Cício, que é o pai do Nau e do André e da Alexandra. E ele fez uma feira e ele disse, eu falava em mistério fazendo aquela feira. Falava em mistério com Deus porque era a oportunidade que Deus tinha me dado de comprar um carrinho cheio de comida. Então foi um milagre ele poder comprar um carrinho de comida. Mas hoje eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus deu aquele momento pro pastor Cleiton. Depois aconteceu um fato com ele, que em uma cruzada, Deus falou que ia dar um grande livramento para ele. E em uma cruzada, o pastor Cleiton levou um choque lá em Pojuca de 380 graus. Logo após ter aquele momento que ele estava lá na Assembleia Legislativa, eu creio que vocês lembram, que era o primeiro mandato dele e que estava tendo uma reunião e disseram assim, vamos todos ficar de pé para louvação aos orixás. E o pastor Cleiton foi o único que ficou sentado. E ali ele foi bombardeado. E disseram, você é intolerante religioso, você não respeita a outra religião. E ele se levantou na hora dele ter a oportunidade e falou assim, eu respeito sim, mas eu só me levanto para adorar a um Deus, Jesus Cristo. Eu só me levanto para adorar Ele. E ali, ele começou a sofrer muita perseguição depois daquilo. Foi quando ele levou esse choque, que ele quase morreu e Deus deu um grande livramento de morte. E ele entrou num problema mental. Ele entrou numa síndrome de pânico. E ele disse, Michele, eu não quero mais saber de política. É muito difícil um crente na política. É muito difícil um crente fiel dentro daquele negócio. E ele estava aprendendo. E ele falou assim, não vou me candidatar de novo. Não vou me candidatar de novo. Foi quando Deus falou para ele, meu filho, eu tenho algo grande na sua vida e você vai de novo sim. Então ele voltou para o lugar, voltou para a posição que ele já tinha mandado eu chamar o suplente dele para assumir no lugar dele. E ele voltou, foi para o monte, Deus falou, vou colocar você por cabeça. E na próxima eleição foi aquela que ele ficou em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E daí Deus começou a honrar ele, e foi uma vez, e foi duas vezes, e foi 3, e foi 4, e foi 5 vezes. E todas as vezes ele foi o deputado estadual mais votado de Pernambuco, como foi agora da última vez também, mesmo tendo uma pessoa que passou na frente dele, mas como homem, ele foi ainda o primeiro mais votado. E isso tudo, irmãos, é para a glória de Deus. Isso tudo é para vocês verem que Deus, quando ele tem um propósito na vida da pessoa, ele faz. E quando o pastor Cleiton já tinha 10 anos que ele estava na política, já tinha 10 anos que ele estava, e eu sempre trabalhando com ele nos bastidores, Deus falou no meu coração, agora é sua vez, agora é você. E foi quando eu me candidatei pela primeira vez a vereadora do Recife. E Deus me deu a oportunidade de cuidar do povo do Recife. Deus me deu a oportunidade de estar como vereadora na cidade do Recife. Depois teve a segunda vez que eu fui novamente, e Deus me permitiu ser a vereadora mais votada do Recife. Uma serva de Deus conservadora, uma serva de Deus contra o aborto, uma serva de Deus contra a ideologia de gênero. Deus levantou como a primeira mulher, dentre as mulheres mais bem votadas do Brasil, para a honra e glória do nome de Jesus. E quando foi, na terceira vez novamente, eu
Praticamente não fiz campanha porque meus filhos estavam doentes. Vocês acompanharam, a Raabe quase morreu, o Aleph também, foram 2 cirurgias em pouco tempo. Mas mesmo assim Deus ainda permitiu que eu entrasse. Então, pela 3ª vez eu entrei. E nós estamos aí hoje para a honra e glória do Senhor. Nós somos uma família restaurada. Nós somos uma família que abençoa outras famílias. Nós somos uma família que usamos tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para a glória dEle, para o reino dEle, para o nome dEle ser glorificado. Eu tenho meus 3 filhos, todos na presença do Senhor, as minhas enteadas, toda a família diante do altar de Deus. A nossa casa, minhas filhas missionárias, já foram para outros países pregar a palavra de Deus, nosso coração na obra. E tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a gente coloca de volta para Ele, devolve, porque tudo é dEle, tudo é dEle. A honra e a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Hoje nós temos 28 anos de casados, 28 anos que nós estamos juntos. Hoje nós temos um ministério que completou 25 anos. Hoje nós temos um reconhecimento nacional pelo nosso trabalho. Aquela irmã que nem sabia o que era uma casa de recuperação, hoje cuida de quase 3.000 casas de recuperação no Brasil. Hoje tem a responsabilidade de cuidar. Hoje nada que se fala de política de drogas no Brasil que eu não participe, que eu não esteja nas reuniões, que eu não esteja opinando, que eu não esteja ajudando, que eu não esteja na construção disso. Então, para quem era uma vida perdida, para quem era um drogado, para quem era um jogado da sociedade, para quem era alguém que perdeu tudo nas drogas, para quem era alguém que não tinha nenhuma expectativa de vida, Deus nos transformou hoje. Deus nos colocou hoje como servos dele, a serviço dele, a serviço do povo de Deus, a serviço daquelas pessoas que muita gente não dá nada, dessas pessoas que são lixo da sociedade, porque as pessoas olham para essas pessoas que estão caídas na rua, que estão jogadas na rua e falam assim que não vale nada, algumas pessoas, mas nós acreditamos nessas vidas, porque um dia nós estávamos lá, um dia nós estávamos caídos, um dia nós estávamos jogados na sarjeta, um dia nós perdemos tudo, um dia nós não tínhamos mais força para nada, mas Jesus nos levantou, Jesus nos restaurou, Jesus moveu-se através de nós hoje. E hoje são as casas de recuperação que nós cuidamos. Hoje é a nossa família, hoje é a nossa igreja, aquela mesma igreja, irmãos. Aquela mesma igreja lá da tenda. É a igreja que até hoje o pastor Cleiton é o pastor dessa igreja. Ali Deus consagrou ele a pastor, a todos os ministérios, os cargos, até para chegar no pastorado. Eu também fui consagrada missionária pela convenção da Assembleia de Deus, Madureira, no Brasil. Nós conseguimos hoje uma posição na sociedade e eu louvo a Deus e eu glorifico a Deus, porque toda honra e toda glória para Jesus. Tudo que Deus nos deu, nós colocamos tudo à disposição dele, mas tudo que Deus nos deu foi aqui nessa palavra. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E hoje esses molhos são milhares e milhares de vidas que nós já ganhamos para Jesus. Milhares e milhares. Eu me lembro que uma vez um pastor chegou para nós e falou assim: pastor Cleiton, missionária Michele, as vidas que vocês ganharam para Jesus, vocês não sabem quantas são. Através das casas de recuperação, através dos nossos programas de rádio, que já são há anos e anos, que muitos aqui acompanham a gente, desde a Rádio Tamandaré. Nós passamos por várias emissoras, hoje nós estamos aqui. Ele falou assim: olha, essas vidas, vocês só vão saber contar quando vocês chegarem lá no céu. Quando vocês chegarem lá diante do Senhor. Então eu louvo a Deus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus me deu uma família, Deus me deu um esposo restaurado,
Deus me deu um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que ama a Deus mais do que a mim. Um homem que honra a sua família, honra o seu ministério, honra o seu chamado, honra a sua igreja. E eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho a minha família restaurada. Hoje eu tenho o meu lar transformado. Hoje eu tenho aquele meu marido que para muitos era um drogado, que eu tinha que largar ele, que eu tinha que deixar ele. E Deus sempre falou para mim no meu coração, não deixa ele, não deixa ele. Porque aí vocês vão conhecer também depois, que eu vou pedir para ele contar também o testemunho dele. A história de vida dele. De um menino que nasceu dentro de uma casa de prostituição. De um menino que foi dado para uma família criar, que foi jogado no mundo. De um menino de rua. Um menino de rua. Que hoje é um homem respeitado e amado por muitos. Por isso que eu não deixei ele, porque sempre no meu coração dizia assim, ele precisa de você. O Espírito Santo me segurou, me prendeu nele, por isso que eu nunca desisti dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus unificou as nossas histórias, Deus unificou o nosso chamado, Deus unificou a nossa vida, Deus nos transformou. E eu só tenho que agradecer a Deus. Isso é um pouco, que tem muitos detalhes ainda. Mas é uma boa parte da nossa história, uma boa parte do nosso chamado, uma boa parte do que Deus fez na nossa vida. E eu creio que Deus ainda vai fazer mais. Porque enquanto nós estivermos colocando o nosso coração para Deus, a nossa vida para Deus, o nosso chamado à disposição de Deus. E aí eu quero pedir aquele louvor do pastor Cleiton agora. Minhas mãos não são mais minhas. Os meus pés não são os meus pés. A minha voz não é a minha voz, mas é tudo do Senhor. Eu enviarei, eu irei, e Ele envia, e Ele vai através de nós. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. E eu quero convidar você a compartilhar esse testemunho com uma família destruída. Uma família que está acabada, uma família que não tem mais jeito. E você vai olhar para essa família e você vai mostrar o meu testemunho. E você vai dizer, tem jeito para sua família, porque teve jeito para a família da missionária Michele, do pastor Cleiton. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode fazer algo novo. E eu quero perguntar para você agora se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer ter essa mesma transformação que eu tive, porque o Deus é o mesmo. É Jesus que faz isso, é Deus que faz isso, é o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.